Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de TwinCat HMI, mais um tutorial aqui com a gente. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o básico de construção de funções em JavaScript. Então vamos lá. Inicialmente, o que eu quero mostrar para vocês, eu quero contextualizar um pouco. Então eu vou pegar aqui um numeric input e vou pegar um text block. Qual é que é a minha ideia? Pegar o valor que está aqui no numeric input e jogar aqui para o text block. Então eu vou mudar o nome dele aqui, input, e aqui no nosso text block, aqui ó, eu vou vir aqui em create data binding e não tem nenhum símbolo aqui, é óbvio que o meu ADS não está ativado, mas aqui em controls eu tenho meu input e dentro do meu input aqui em common eu tenho a variável value. Isso aqui não é um text box, então ele não vai ter aquela variável chamada text, mas ele tem aqui o value que já é um número. Então vou clicar em OK e iniciando meu Live View aqui, se eu trocar o número aqui, eu já tenho aqui o 13 aqui nesse caso. Agora, qual é que é a minha ideia? O que eu pretendo fazer é uma função para pegar esse número que está aqui e converter, como se isso aqui fosse graus Celsius, eu quero converter para graus Fahrenheit, por exemplo. Então, como que eu vou fazer? Poderia fazer um action template? Poderia fazer um action template, poderia fazer de outras maneiras aqui. Entretanto, a minha ideia é utilizar uma função em JavaScript. Para isso, eu vou adicionar mais uma pasta aqui, e essa pasta eu vou chamar de funções. E aqui dentro eu vou pegar e vou criar minha funçãozinha em JavaScript. Então, eu vou clicar com o botão direito e adicionar novo item. E aqui a gente tem função JavaScript. E eu posso trocar o nome dela, por exemplo, escrever aqui conversão, já que eu quero converter de graus Celsius para Fahrenheit. A primeira coisa que a gente tem que visualizar quando se cria uma função em JavaScript não é necessariamente o código que está aqui dentro, mas sim o arquivo JSON que está aqui. Esse arquivo JSON, se eu der um duplo clique nele, aparece esse editor aqui, e nesse editor a gente consegue visualizar os parâmetros que a gente vai passar para ele. Então, inicialmente nós temos um número. Então, vamos supor que o nosso parâmetro seja graus. Ele vai automaticamente trocar aqui o número, o nome interno do parâmetro. Graus é o que vai aparecer quando a gente chamar essa função. E graus, nesse caso aqui, também é o que vai aparecer aqui dentro da nossa função JavaScript. Eu vou trocar o tipo de retorno para number também. Então, eu vou passar um número e vou receber um número. Inicialmente, a gente não vai mexer aqui na forma, seja síncrono ou assíncrono. Mas dependendo do que se for fazer, a gente precisa trocar isso daqui para que funcione. Agora, como o objetivo desse tutorial é apenas uma introdução sobre o JavaScript dentro do TwinCat HMI, a gente vai trabalhar da maneira mais simples possível. Então, vamos dar um OK aqui. Aqui vamos dizer sim. Dá um yes aqui também. E vocês viram que ele já trocou o nome aqui internamente da função para graus. Agora o que a gente vai fazer é criar uma variável interna e essa variável interna vai receber o valor convertido de graus Celsius em Fahrenheit. Existem várias maneiras de criar uma variável no JavaScript. Pode ser com var, pode ser com let, pode ser com const. Aqui eu vou utilizar o var. Então eu vou chamar de Fahrenheit e ela vai ser igual a graus que multiplica 9 sobre 5 mais 32. Então essa é a forma de se converter de graus Celsius para Fahrenheit. E depois de fazer isso daqui, o que que nós vamos precisar? A gente precisa retornar. Return Fahrenheit. Essa é a ideia. Então, essa é a maneira mais simples de se fazer uma função em JavaScript dentro do TwinCat HMI. Você tem uma função e você vai chamar essa função para realizar uma conversão ou para realizar um trabalho qualquer dentro do TwinCat HMI. No próximo vídeo sobre
JavaScript, eu pretendo explorar isso daqui de uma maneira um pouquinho mais complexa. Então, se a gente voltar aqui no nosso desktop view, vocês vão ver que apareceu essa mensagem aqui. Isso acontece porque toda vez que você altera alguma função em JavaScript dentro do TwinCat HMI, você precisa dar um reload no designer. A gente pode clicar aqui. Perfeito. Aí aqui a gente já tem o nosso valor aqui. E a minha ideia agora é, em vez de pegar e copiar diretamente isso daqui, eu quero passar, entretanto, passar convertendo com aquela função que a gente acabou de fazer. Para isso, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse ícone aqui e após clicar nele, ele vai abrir esse editor de múltiplas linhas. Com isso, a gente consegue fazer o seguinte: a gente consegue digitar o nome da função que a gente acabou de fazer e ele vai automaticamente chamar essa função para a gente. Aqui, ó, conversão. Então, vocês percebem que ele já aparece a função que a gente fez, já aparece o tipo e já aparece também o parâmetro que a gente tem que passar. Então, eu cliquei aqui, ele automaticamente chamou aquela função e eu vou clicar sobre o parâmetro que estava aqui, vou dar um Ctrl X para recortar ele e vou colar ele aqui. E agora eu posso fazer mais, por exemplo, graus Fahrenheit e dar um OK. Então, 0 graus Celsius é igual a 32 graus Fahrenheit, por exemplo aqui. 34 vão ser 93,2 graus Fahrenheit. E por aí vai. Essa é a forma de realizar uma conversão simples com o TwinCat HMI. Ok, pessoal. É, por esse vídeo é isso. Eu vou deixar esse vídeo um pouquinho mais curto do que os outros, porque no próximo vídeo a gente vai tocar em alguns assuntos um pouco mais complexos. Então, vamos deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado e até a próxima.